Uma boa noite a todos. É com grande alegria que a gente se encontra mais uma vez nessa casa. E é um privilégio. Semana passada a Zélia disse que era um privilégio ela estar encerrando o ano aqui na Fraternidade. E para mim é um privilégio e uma responsabilidade estar iniciando o ano aqui, né? O ano aqui na Fraternidade. Então agradecemos e esperamos que a espiritualidade amiga possa nos envolver a todos nessa noite, para que a gente possa compreender a mensagem, que a gente possa sair daqui com os nossos propósitos renovados. A gente começa então o trabalho de hoje, carta de bom ano, de um ano bom, né? A gente começa então com um sentimento de gratidão, olhando para trás, para o ano que se passou. Acima de tudo, independente de qualquer situação, que a gente tenha esse sentimento de gratidão por tudo, que só o fato de estarmos aqui hoje, pela nossa saúde, por todas as oportunidades que a gente teve, por todos os aprendizados, por todas as dificuldades também. Então, que a gente feche esse ciclo com gratidão, né? E a reflexão começa o seguinte: o Réveillon. O Réveillon, para nós, é uma data, vamos dizer assim, uma convenção. Porque se a gente for levar em consideração o movimento de translação, né, que o nosso planeta faz em torno desse astro-rei, desse sol maravilhoso, a gente vai entender que em qualquer hora dessa volta poderia ser um ano novo, poderia ser a data para o ano novo. Em alguns países, essa data é em meses diferentes. A China, por exemplo, ela não tem uma data fixa. Ela comemora o ano novo de acordo com o calendário das fases da Lua. Geralmente é início de fevereiro. Eu não sei se os muçulmanos, acho que é setembro. Para nós aqui, os ocidentais, na grande maioria, é em dezembro, dia 31. Mas deixando então porque esse calendário foi alterado ao longo do tempo, dos anos, dos milênios, ele foi alterado. No início eram 10 meses, passaram para 11. Mas deixando de lado essas teorias e trazendo para o lúdico, o que é o Réveillon para nós? É um encerramento, como o Alexandre disse, de um ciclo. É o fechar e o abrir de um novo ciclo. E é muito natural que, passado o Natal, nessa semana, né, entre o Natal e o Réveillon, e os primeiros dias de janeiro, a gente fique muito eufórico, né? A gente fica muito entusiasmado, muito introspectivo também. E a gente olha, faz uma reflexão do ano que está chegando ao fim, mas geralmente, por mais que a gente fale, que a gente agradeça ao ano que passou, geralmente quando a gente olha para o ano que está terminando, a gente tem uma leve impressão de que o nosso balanço foi negativo. A gente fica logo assim, estou doida para esse ano acabar e que venha um ano novo. Então é algo que nos mostra que não foi tão bom assim. Mas por que será que a gente traz esse sentimento? Na maioria das vezes, quase sempre, é porque a nossa consciência, ela nos mostra, ela não nos acusa, mas ela nos mostra algo que a gente poderia ter feito e não fez. Algumas situações que não foram muito favoráveis. A gente começa a lembrar de projetos que a gente deixou lá em stand-by, começou e parou. Então essas recordações nos trazem um certo desagrado. Mas por que isso? Porque a gente não faz o que todo mundo fala aqui, o que Santo Agostinho nos recomendava.
que a gente passasse, ao final de todas as noites, em revista, como foi o nosso dia, tudo que a gente fez, as decisões que a gente tomou, os comportamentos que a gente teve, como seria diferente se eu agisse de tal maneira ou tal. Geralmente, a gente faz essas reflexões no último dia do ano, a nossa retrospectiva. Mas o que é muito bom, porque quando a gente faz uma retrospectiva, a gente começa a perceber aonde nós falhamos, aonde poderia ter sido melhor, o que eu poderia ter feito e não fiz. Essas análises são muito importantes para o nosso crescimento e para novas metas, para a gente traçar novas diretrizes para o ano que chega para nós. Mas ainda assim, por que será então que eu tenho essa impressão de que algo não está legal? Por quê? Porque nós deixamos para o último dia. Porque a gente não faz, como Santo Agostinho, uma reflexão todos os dias. Como as empresas fazem. As empresas, todos os dias, elas fazem seu fluxo de caixa. Ao final de cada mês, elas fazem o balancete. Ao final de cada ano, elas fazem o balanço geral. Então, elas têm ali toda a trajetória nas mãos, tudo o que a empresa passou. Assim deveríamos ser nós também. Por quê? Porque quando eu deixo para o último dia, eu perco algumas coisas importantes, eu esqueço de certas situações, ficam relegadas ao esquecimento. E isso me impede de detectar aquilo que eu preciso mudar, aquilo que é importante que eu mude. Então, que a gente crie o hábito de fazer essa retrospectiva, essas reflexões diariamente, porque elas vão trazer para nós as respostas que a gente busca, aquilo que a gente precisa compreender, aquilo que a gente precisa de mudar. Elas vão trazer para nós tudo aquilo que a gente precisa para se burilar, para corrigir. A gente fazendo isso diariamente, a gente consegue mais rapidamente corrigir, mudar aquilo que está dando errado. Mas quando a gente deixa para o último dia, a gente fica mesmo nesse afã de que termine logo o ano, porque ufa, esse ano foi pesado. Então, que a gente tenha como hábito daqui para frente, esse olhar, né, todo dia, para a nossa vida, para nós, fazendo essas reflexões. E quando a gente, com essas reflexões, a gente consegue, então, fechar um ciclo e abrir o outro ciclo. Fica tudo completo, nada ficou perdido. Mas como fechar com chave de ouro? A gente costuma usar esse termo, né? Fechar o ano com chave de ouro e abrir o outro ano com chave de ouro. Será que isso é possível? O que seria? Qual seria a receita para a gente fechar um ano com chave de ouro e abrir um ano com chave de ouro? O que seria ter um ano de ouro? Seria sermos homens de ouro. E o ouro aqui é no sentido, sim, do metal, do precioso, mas não é no sentido do valor. Mas esse metal, ele tem uma característica muito importante. Ele não se influencia pelo meio. Nós usamos anéis, aliança, uma vida. Mexemos com material de limpeza, material agressivo, e o ouro continua ali, perfeito. Se fosse um outro metal, ele escureceria, às vezes ele ia descascar. Então, como se tornar um homem de ouro, né? Onde mostra, então, onde a gente não se influencia pelo meio. E a gente há de convir que o meio hoje
ele parece, né, aos nossos olhos, desfavorável. A gente tem sempre uma impressão de que, nossa, está tudo errado. Onde as relações são muito líquidas, não há consistência. A gente não vê mais como a gente via os nossos avós, os nossos pais, quando falavam assim, fulano é meu amigo desde tem mais de 20 anos. Hoje as relações são muito passageiras. Então, no mundo passageiro, onde a gente vê a maioria, eles mais se usam do que amam. Como se tornar, então, um homem de ouro num mundo dessa forma? Sendo pessoas mais sólidas. A gente reclama da inconsistência, então vamos ser mais sólidos. Aprofundar nossas relações, aprofundar, né, criar raízes no bem. E quando a gente fala de relações, a gente hoje é muito comum a relação virtual. E não há nada de errado com isso. Existe, eu pelo menos tenho amigos que eu fiz no virtual, porque meu trabalho, por acaso, eu conheci essas pessoas e ali foi criando uma amizade. Apesar de eu não conhecê-las pessoalmente, mas a gente tem uma troca, uma relação que às vezes eu tenho mais ligação, às vezes eu tenho uma afinidade fora do comum. Então nós podemos também sim criar, né, estreitar esses laços, mesmo que virtualmente, porque muitas pessoas, a gente não pode olhar só o lado negativo. Muitas pessoas estão do outro lado do mundo e a gente faz amizade e elas se sentem bem. A gente vê o Gotas de Luz hoje, chega em outras cidades, em outros corações. Então, sim, o uso que a gente faz é que às vezes corrompe o trabalho, né? Leva para a parte negativa. Mas que a gente busque ser mais sólido, buscar estreitar essas relações com a família, com os amigos, criar raízes no bem, no trabalho no bem. Isso vai nos fazer sermos homens de ouro, né? E aí a gente vai lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo que antes de eu falar do Evangelho, eu olhei aqui, tem eu esqueci o nome, acho que é Cláudio Duarte. Ele tem uma página onde ele cria tirinhas, aquelas tirinhas, como se fosse história em quadrinhos, em aquarela. E ele fez, a página se chama Theo e o Minimundo. Ele fez uma tirinha onde ele mostrava um personagem, um bonequinho sentado, vendo televisão, e lá pela santa o bonequinho diz, chega de guerra, desliga a televisão e liga para o irmão dele. E ele tinha 15 anos que ele não conversava com o irmão. Então ele pede perdão para o irmão perdoa, o irmão também pede perdão para ele. Então, o que essa historinha traz para nós? Que nós podemos fazer a diferença, como aquela história, né, do beija-flor que leva água no biquinho para apagar o incêndio da floresta. Nós podemos fazer a diferença no mundo, sim. Tudo que tem lá fora, eu sempre costumo dizer, tem aqui dentro. Então, aquilo que a gente vê na televisão, a guerra, quando a gente fala da guerra na Ucrânia, a gente fala, eu não tenho nada com isso. Será que não temos? A guerra que está lá fora, ela tem que começar a ser distinguida aqui dentro. Quando o personagem diz chega de guerra e liga para o irmão dele, ele estava dando um fim na guerra interior dele. E se a gente for parar para pensar, quando a gente fala então que eu não tenho nada a ver com a guerra, mas se cada um de nós tivesse o sentimento de eu não quero guerra e colocar para fora, rever essas situações, não haveria guerra. Então nós podemos sim fazer a diferença aonde quer que nós estejamos. O Pedro Paulo está viajando, ele ontem me relatou um caso que vai encaixar aqui.
Ele falou assim, estava na praia, passou uma pessoa vendendo aqueles peixinhos, né, na carrocinha. Aí a moça passou, vendeu, disse que lá na frente ele viu um tumulto, a carrocinha da moça pegou fogo. E ela estava com uma criança. Ela estava transtornada, porque aquilo ali era o ganha-pão dela. E tentaram apagar, mas ela incendiou assim, rápido, pegou fogo, acabou com tudo. Aí um corre querendo apagar, o outro corre querendo ajudar, né, socorrê-la, acalmá-la, a outra vai buscar uma água com açúcar, de repente uma pessoa tira um dinheiro e dá a ela. Imediatamente, todo mundo começou, tira dinheiro, dá dinheiro, começou a vir gente lá no final da praia dando dinheiro para ela. Quando terminou, que ela se acalmou, que ela levantou para ir embora, a praia inteira foi aplaudindo ela e ela agradecendo. Dizendo que foi uma situação, uma imagem muito bonita. E se a gente parar para pensar, bastou uma pessoa, não precisou fazer, vamos fazer uma vaquinha. Uma pessoa teve a iniciativa e todo o resto. Então, quando nós mudarmos, nós seremos exemplo. Porque às vezes a gente fica muito no falar, mas a nossa mudança vai gerar no outro, às vezes, ele vai nos enxergar e vai querer mudar também. Então, a nossa mudança, aquilo que a gente quer mudar, a gente pode mudar o mundo sim. E quando a gente vai, então, lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o título Sede Perfeitos, lá tem um item que é o homem de bem. Que a gente falou do homem de ouro, que nada mais é o homem de bem. E esse item é um tratado com as características, com todo o manual para ser um homem de bem. E um deles encaixa perfeitamente aqui para nós. E ele diz assim: estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz de melhor em si do que na véspera. Então, Kardec, tanto quanto Santo Agostinho, ele novamente nos convida ao nosso autoconhecimento, a fazer essas análises, né? A buscar, mas uma análise onde a gente não se julgue, onde a gente com serenidade se observe. E isso vai trazer as respostas que a gente precisa para fechar esse balanço positivamente. Que a gente tenha a coragem, né, e seja ousado para fazer isso todos os dias. Que isso torne um hábito, porque isso vai trazer as diretrizes que a gente tanto necessita. Então, quando a gente faz isso, a gente pode, então, tendo essas mudanças, buscando ser um homem de bem, a gente realmente pode ter um ano novo. Mas o ano novo foi ontem, dia 1º. Como a gente disse, nessa volta, qualquer dia poderia ser o Réveillon, poderia ser um ano novo. O ano novo, então, para nós, ele deve, não vou falar deveria, ele deve ser todos os dias. Quando a gente tem esse propósito, né, de seguir os conselhos de Santo Agostinho, então a gente deita, a gente faz as nossas reflexões, ao acordar, a gente acorda com alegria, né, para um novo dia que está começando. A gente acorda como se fosse um livro em branco para ser escrita mais uma página da nossa vida. Então esse é o ano novo. Então o ano novo ele não vai ser só no dia 31. Será que para ter esse ano seria necessário então a gente pular as 7 ondinhas, comer as uvas, colocar os caroços de romã, né, na carteira com a nota de $1? Tem que vestir uma roupa nova, numa cor específica. Aqui a gente não faz nenhuma crítica com relação a isso. São tradições, são rituais,
né, que a gente trouxe para a nossa vida, para a nossa tradição. Mas a gente tem que ter em mente que isso só não vai fazer com que as coisas mudem. As coisas mudam quando a gente muda. Se a gente quer, então, um ano de ouro, que comecemos sendo homens de ouro, homens de bem, que a gente comece buscando, né, fazendo melhores escolhas, porque se a gente não tiver propósitos diferentes, se a gente não tiver projetos diferentes, nada vai mudar. E é por isso que muitas vezes, logo nos primeiros dias de janeiro, o ano já está velho. Porque a gente continua alimentando o homem velho que está em nós. Porque às vezes é muito difícil transformar esse homem velho. Porque ele exige que nós, né, saiamos da zona de conforto. Ele exige que a gente, todos os dias, enxergue quem nós somos, aquelas dificuldades que a gente tenta esconder. Mas isso vai nos libertar, isso vai nos trazer o ano que a gente tanto espera. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, pergunta: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que ele deve ou não deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. A nossa busca interior, né, ela traz para nós um despertar do espírito, um despertar de consciência. E isso faz com que a gente entre em ressonância com o ser divino que habita em nós, que está em cada um de nós. Mas, quando a gente não reconhece, né, essa lei natural, essa lei divina, é o que impede o nosso autoconhecimento. Então, que a gente, ele diz aqui, só é infeliz quando a gente se afasta dessa lei natural, dessa lei divina. Então, quando a gente busca esse autoconhecimento, a gente entra em ressonância com esse ser espiritual e a gente começa a responder, né, a vibrar e a operar nessa lei divina. Então, quando a gente adentra esse caminhar, seguindo as leis divinas, buscando, porque a gente ainda vai errar muito, mas buscando agir conforme as leis divinas, a gente vai então tendo um pouco mais de serenidade, né, diante daquilo que nos desagrada. Lembrando que muitas vezes a gente olha para trás e vê algumas situações que nos desagradaram, que não foram muito favoráveis. Mas a gente vai lembrar, por exemplo, nós temos que ter isso em mente, que nem tudo que é agradável é bom. Uma mãe, quando ela dá um remédio para um filho, o remédio é amargo. Às vezes a gente dá até náusea, mas ela dá com amor, porque ela sabe que aquilo vai trazer a cura para aquele filho. Então, quando a gente olhar para essas situações que nos aborreceram, que nos magoaram, uma escorregada que a gente deu, que a gente lembre que essas situações, elas são o remédio da nossa cura, aquilo que vai nos permitir o nosso crescimento espiritual. Então, a gente caminha com mais serenidade e a gente caminha também com mais entusiasmo. A gente tem mais entusiasmo. E, como o Alexandre disse no princípio, sobre o estudo, quando eu estava preparando esse estudo, é uma coisa muito gostosa, que você começa a estudar e você começa a ter uma sede mesmo do conhecimento. Então, quando falou a gente viver com entusiasmo, eu fui buscar o que era o entusiasmo. O entusiasmo, às vezes, a gente tem um significado, sim, da euforia, dessa coisa, mas o entusiasmo significa, ela vem do grego, entelos, e ele significa ter um Deus interior, estar possuído por Deus. E só é entusiasmado com a vida quem busca essa ressonância
com um ser divino que habita em nós, que busca atender essas leis naturais. A gente às vezes não vai nem conseguir no princípio, mas a gente está na busca. Então, que sejamos entusiasmados, né? Não o entusiasmo da euforia, mas o entusiasmo de estar possuído por Deus, de ter um Deus interior. E a gente vai lembrar aqui da história de Sócrates, quando Sócrates foi preso, né? Vários discípulos foram procurá-lo, porque o Sócrates foi preso, tem toda uma história, a gente não vai entrar muito nos detalhes, porque ele foi acusado de corromper os jovens de Atenas, com os ensinamentos dele, com aquilo que ele acreditava. Então ele foi preso. Um dos discípulos, né, vai procurá-lo, a esposa dele vai visitá-lo na cadeia, e ela diz que ela não concordava por ele estar preso, que aquilo era injusto, que ele estava sendo preso injustamente. E ele, com toda serenidade, responde para ela: mas você queria que a minha prisão fosse justa? E ela diz para ele: mas você está preso. Ele falou: eu não estou preso, eu estou livre. Preso é quem me prendeu aqui. E o outro discípulo, quando vai visitá-lo, primeiro tenta, a qualquer preço, né, tenta convencê-lo de fugir. E ele fala que se fugir ele não iria, porque isso era assinar uma carta de confissão. Aí ele tenta tudo, aí ele fala, então, porque ele tinha, na condenação dele, ele poderia escolher a pena de morte, ou ele poderia escolher o exílio. Aí então escolhe o exílio. Ele falou: não, eu escolher o exílio, eu estou indo contra as minhas convicções. Eu prefiro a morte. Aí ele fala: então, mestre, o que eu posso fazer para que, como último desejo seu? E ele diz: pague um galo, acho que é Asclepios que chama, eu devo um galo ao Asclepios, pague por favor. Isso me fez lembrar uma história que eu estava conversando com uma pessoa aqui da fraternidade, e ela me contando do desencarne, da passagem da mãe dela, e ela disse que quando ela fez um bilhetinho que era para ela pagar umas continhas que ela tinha. E essa era a preocupação. Isso chama-se dever cumprido, consciência tranquila. Foi perguntado a um sábio o que ele faria. O discípulo chegou para ele e falou: mestre, ele estava aguando no jardim, se o senhor fosse morrer agora, o que o senhor queria fazer? O que o senhor iria fazer? E ele disse: continuar aguando no jardim. E se eu dissesse para nós aqui agora, alguém chegasse ali e dissesse para nós: amanhã todos vocês vão desencarnar, acho que todos nós sairíamos correndo, né? Para resolver as questões, pedir perdão para alguém, visitar a família que não vê há um tempo. Isso é o dever cumprido, a consciência tranquila, em paz. Muitos de nós, quando vai fechar o ano, a gente fala assim: vou quitar todas as minhas contas, eu não quero virar esse ano devendo ninguém. Mas que a gente tenha pressa de quitar os nossos débitos morais. Esses é que a gente não pode, como diz, virar o ano com ele. A gente tem que, a todo custo, através dessa busca, tentar saldar esses débitos. Porque eles não deixam que a nossa consciência fique em paz. Eles é que nos perturbam. Na questão 922, isso é para vocês verem quanto que o livro dos Espíritos é atual, né? Muito atual. Ele diz assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de uns constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens?
Ou seja, a felicidade ela depende da nossa posição evolutiva, sim. Mas existiria alguma felicidade comum a todos nós? Os espíritos com o poder de síntese que eles têm, né? Porque eles são, não é igual a gente que fica com blá blá blá, eles falam curto e grosso, eles respondem. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Por que a posse do necessário? Porque quando a gente coloca, né, as nossas metas e a gente coloca algo além do necessário, quando a gente alcança aquela meta, abre novas portas e mostra-se outras coisas. Aí a gente vai, trabalha, alcança aquilo. Quando a gente alcança aquele, abre novas portas e aparecem novas coisas. É como se a gente quisesse matar a sede bebendo a água do mar. A gente não se satisfaz. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Isso nos traz uma intranquilidade, uma ansiedade de estar sempre no futuro. A nossa felicidade, então a gente coloca ela sempre no futuro, porque a nossa felicidade vai ser a conquista daquele bem. E a gente vive só no futuro, só no futuro. E isso também gera para nós o apego. Então, quando ele traça aqui, que é a posse do necessário, é que com a posse do necessário a gente não tem essa ânsia, porque a gente já se satisfez com aquilo ali, e a gente não fica no apego. A gente vê isso quando a gente faz campanhas, que as pessoas, aquelas que mais precisam são aquelas que doam. Elas não se apegam. E quando ele diz que com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro, eu diria que a fé no futuro, a confiança, ela já nos traz também, por consequência, a consciência tranquila. A consciência tranquila como Sócrates, como a mãe dessa amiga né? A única preocupação dela era essa. Como aquele que estava no jardim. Que essa seja, né, a consciência tranquila nossa. Então, eu diria, né, para o ano que se inicia, que a gente queira sim, que a gente trace as nossas metas, de querer ser promovido, alcançar uma promoção no trabalho, que a gente queira sim um carro novo, que a gente queira a casa, mas que a gente estipule, acima de tudo, metas espirituais. Porque elas é que vão trazer para nós essa ressonância com esse divino. Porque tudo que é passageiro, quando a gente coloca a nossa felicidade no passageiro, a gente se frustra quando a gente perde, quando acaba. Mas se tem uma coisa que o tempo não leva, passou o tempo, tudo que é impermanente, tudo que é passageiro, o tempo leva e passou. Mas uma coisa que nós vamos levar para toda a nossa vida, para toda a eternidade, é a consciência tranquila, é o amor fraterno, são as nossas boas ações. Isso vai perpetuar por toda a nossa eternidade, não só nessa existência. Agora, as outras coisas que sim a gente merece, a gente pode ter sim, mas essas coisas que são passageiras, essas vão ficar. Então, não é que a gente não possa ter, mas a gente não pode dar o valor a elas que a gente tem que dar por valor das metas espirituais. Então, assim, que a gente se preocupe mais em buscar essas metas espirituais, aquilo que é impermanente, aquilo que é permanente, e que a gente vá fazendo essa nossa transformação. Eu proporei aqui 3 metas para esse ano, que eu acho que essas 3 englobam quase tudo que a gente sempre fala. Seria o perdão. Que tal a gente começar o ano perdoando aquele que nos feriu,
aquele que nos magoou. A gente rasgar a foto psíquica que a gente faz dessa pessoa. Porque a gente faz foto psíquica das pessoas. A gente é magoado e a gente guarda a imagem da pessoa, aquela imagem que ela nos magoou naquele momento. E a gente carrega isso. Toda vez que alguém falar, a gente vai falar, mas fulano é isso. São as fotos psíquicas que a gente faz. E a gente não dá o direito à pessoa de mudar. A gente está sempre falando como se ela fosse aquilo ali. A gente não dá o direito dela mudar, a gente não dá o direito dela ser quem ela é. A gente não entende o despertar, cada um tem o seu momento de despertar, a sua hora. Então a gente rasga essas fotos psíquicas. Se eu falar para vocês aqui agora, para vocês verem como que a gente tem as fotografias psíquicas, eu não vou falar de nenhuma figura pública, né? Porque pode ter divergência, mas vamos dizer, se eu falasse aqui agora Judas, vem na mente de todo mundo, traidor. Já se passaram milênios e a gente continua associando Judas à imagem de traidor. Judas já evoluiu, já é um espírito crístico, é um espírito de escola, e nós continuamos tendo essa fotografia dele. Então, que a gente perdoe rasgando essas fotografias. Se a gente ainda não consegue conversar, falar com a pessoa, mas que pelo menos a gente tire de nós essa imagem, que a gente tire de nós esse peso. Segundo, auto-perdão. Porque principalmente nós espíritas, a gente tem uma coisa de que a gente não pode falhar. Muitas vezes a gente comete equívocos. Às vezes nós cometemos equívocos e a gente fica naquilo, porque lá no ano, na década da vovó, eu fiz isso e isso. Só que a gente fez na época o que a gente sabia fazer e o que a gente podia fazer. Nós já caminhamos, nós já avançamos. Às vezes quando a pessoa fala assim, porque Chico Xavier, a gente fala assim, né? Mas Chico é Chico. Jesus é outro naipe. Mas se a gente for olhar para 20 anos atrás da nossa vida, a gente vai ver que a gente caminhou e muito. A gente melhorou e muito. A gente não pode menosprezar isso, minorizar. A gente tem que valorizar, sim. Nós já avançamos. E muito rápido. Temos muito a avançar, mas já avançamos. Então, nós seremos cobrados pela nossa consciência, a gente vai ter que acertar esses débitos? Vamos. Mas a gente não vai acertar lá quando a gente fez daquela mesma forma, a gente vai acertar de onde a gente estiver. A gente já caminhou muito, já avançou muito, é daqui que eu vou acertar os meus débitos, com a consciência que eu tenho hoje, não com a consciência antiga. E terceira, o trabalho no bem, que o Alexandre já falou. O trabalho no bem também nos traz muitas possibilidades para o autoconhecimento. Muitas vezes, quando a gente está fazendo algo, servindo alguém, a gente acha que a gente está ajudando, a gente está se ajudando. Muitas vezes o que a gente vê naquele outro é o que a gente precisa, a gente está passando às vezes pela mesma situação, é o que a gente precisa mudar. O Chico dizia que só há uma maneira da gente crescer, desidratando. Mas ele dizia que há duas maneiras para desidratar: suando no trabalho do bem ou lágrimas pela dor. Que a gente possa escolher então suar a camisa no trabalho do bem. E para finalizar, eu trouxe aqui um poema de Casimiro de Abreu, que foi psicografado pelo Chico. E é uma coisa assim fantástica. Carta de ano bom. Entre um ano que se vai e o outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessa de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste, sem saber aproveitá-lo.
Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz e alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas doravante encher a luz todo o tempo de bênção de cada instante. Se na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, se na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não espere recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve a toda esperança a paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueça deste conceito profundo. O reino da luz do Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem. Conhece os próprios deveres, sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Uma boa noite. Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos, né? Começamos muito bem o ano de 2023, mas eu me vi entre a cruz e a caldeirinha agora. Depois de passar por Antônio Carlos e Pedro Paulo fazendo as ponderações logo após o estudo, eu falei assim, não vou me atrever de jeito maneira